Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, quarta-feira, 21ª semana do Tempo Comum, Seminário São João Pedro, Seminário São Paulo Apóstolo, etapa do Propedêutico, Diocese de Montenegro. Hoje o Evangelho é a continuação do Evangelho de ontem. Jesus continua em duras críticas aos fariseus, novamente as aparências. Nós podemos muitas vezes estar dentro da igreja, servindo, mas por aparência. Nosso interior pode estar feio, pode estar com ossos, pode estar com defunto, né? Pode ter um túmulo bonito por fora, né? A gente pode ter uma lata boa, mas por dentro tá feia a coisa. Cheio de ódio, de rancor, de inveja. E Jesus repreende os fariseus porque é assim que eles estavam. Eles viviam num cumprimento de leis para aparecer, para serem saudados nas praças, mas o interior deles estava sujo, estava podre. E vem o questionamento para nós: a minha fé é só de aparências? Eu sirvo só por aparência, só por querer ser elogiado? Muitas vezes pode acontecer uma coisa que é muito comum e que comigo já aconteceu. A gente começa a servir a Deus por amor a Deus, a gente começa a servir a Deus por querer realmente servir a Deus, e começa a vir as tentações de querer aparecer. As pessoas começam a te elogiar, tu começa a se enaltecer, e quando vê, tu tá julgando, criticando todo mundo que era alguma coisa na missa, porque tu faz melhor, que tu é melhor nisso, e a gente começa a se tornar pessoas invejosas, cheias de ódio. Deus não quer isso de nós. Nós temos que nos colocar perante Deus, pedindo a graça de servir por amor. Como dizia ontem, nossa fé não é um cumprimento de regras, mas é uma decisão de amor. Nós devemos fazer essas coisas, mas por amor. Buscar o amor, que daí o cumprimento dessas regras fará sentido. Servir fará sentido. A gente é chamado a amar. E Deus nos concede essa graça. Nós precisamos nos colocar de joelhos perante Deus, rezar, para que Deus tire toda a hipocrisia da gente, tire todo o ódio, toda a inveja de dentro de nós. Para que a gente saiba amar, para que a gente tenha uma lataria bonita e um interior bonito também. Para que a gente não só viva de aparências, mas viva de amor. O amor que vem de Deus, o amor que sustém. A nossa fé não é algo abstrato, mas é algo real que a gente é chamado a trabalhar todos os dias. E na primeira leitura, São Paulo, ele adverte muito da comunidade dos Tessalonicenses, eu acho que é assim que se fala, né? Porque Tessalonicenses, porque muitos, esperando a vinda do Senhor, não trabalhavam mais. Não queriam mais trabalhar, estavam só esperando a vinda do Senhor. São Paulo diz: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ele adverte. A nossa vida é feita de ações. Nós devemos rezar, sim, a parte mais importante, mas um cristão não vive só disso. Existem pessoas chamadas especialmente a isso, a sua vida contemplativa, sim, mas nós que estamos no mundo, não estamos num mosteiro, nós não somos chamados a só ficar em oração e se afastar de tudo. A gente é chamado a trabalhar. A gente precisa trabalhar para o nosso sustento, mas chamado a trabalhar nos canteiros de obra do mundo, né? Não tenhamos medo de sujar as nossas mãos no canteiro de obras deste mundo.
para trazer mais pessoas para perto de Deus. A gente vai sofrer, vai apanhar, mas a gente precisa trabalhar. A gente precisa seguir em frente. E nisso eu trago também uma reflexão mais espiritual. Muitas vezes nós queremos vencer algum pecado, porém a gente só reza e a gente não faz a nossa parte. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Mas continua se colocando em ocasião de pecado. Continua... Não faz nada para vencer aquele pecado. Qual o esforço que tu está fazendo para vencer esse pecado? Sim, a oração é mais importante. Pedir a graça de Deus é o mais importante. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Às vezes a gente se encontra em outra situação. A gente está fazendo um monte de coisas para vencer aquele pecado, mas a gente não pede a graça. A gente precisa unir. A gente precisa fazer a nossa parte e pedir a graça de Deus. Porque Deus não nos abandona. Ele quer a nossa salvação e Ele quer nos dar as graças necessárias para essa salvação. Cristo conta contigo, Cristo não te abandona, Cristo está sempre aí para te ouvir e Ele conta contigo também. Ele nos chama a fazer a nossa parte, cumprir as leis, mas por amor e não por um moralismo, uma obrigação. A nossa fé não é um moralismo, é uma decisão de amor. Que a gente não viva de aparências, mas viva desse amor que vem de Deus. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem para que isso chegue a mais gente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.